Capricha, vai. Vai lá, começa você. Começa você. Não, olá, boa noite, tudo bem? Tá começando aí, ó. Não comecei bem? Não comecei bem? Simpático, você é um cara simpático, simpático. Estamos aqui mais um podcast Aham, terceiro episódio. Yeah. E... não é? Eu tô aqui com o Pelota, cineasta Pelota. Como é que você tá? Eu tô cansado, né, filho? Eu tô vendo, tá com os olhos... Não, mas hoje eu fui almoçar, não vou falar o lugar que eu fui almoçar, mas era um buffet de comida japonesa. E aí eu fui comer, e aí eu comi assim, o peixe me arregaçou, a fritura me arregaçou, eu tô zoado. Você tá todo zoado. Tô zoado. Essa cara que eu tô, não foi do filho não, foi do meu almoço. É mesmo? Me arregaçou, cara. Isso é água tônica, não é? Os caras água, falaram, né? você quer comer alguma... eu tô tomando água, litrão. Porque, É mesmo? mas tá tudo bem, tô feliz. Acho bom você falar o nome desse restaurante pra evitar que as pessoas... né? Eu Eu falo depois hein? em off aí, mas Tá bom. evitem buffet de comida japonesa, é o que eu posso falar. Sim, sim. Evitem buffet, é melhor. Hoje eu tô muito feliz Eu aqui. também tô. Já vou apresentar a Deia aqui, porque a Deia tá aqui, mas na câmera não sei se foi pra lá ainda, porque o nosso convidado está ali ainda, então já vamos apresentar. O Jefferson Costa tá aqui hoje, quadrinista, artista, brabo, um dos maiores do Brasil, porque ele tem... Quantos metros você tem, Def? Quase 2, não é? Quase 2 metros. 80 né? alguma coisa, né? E a Deia tá do lado dele aqui, ela tá desse lado hoje aí. Bom, gente. Aí, toda tímida, tava falando um monte de bobagem até agora, já ficou uma menina Deia tímida. Começa um pouco ajudar a Deia tímida. aqui. Opa, agora Aí, ó. sim, estou sendo ouvida. Deia, você tava gritando até agora, você tá falando baixinho do nada. Você tá... De repente, baixa uma timidez. Baixa uma assim, daqui a timidez, pouco ela né? vai embora. Quero ver. Falando em timidez, Então. O diapasão era no meu tom agora. Assim. Tava falando aí entendi. De timidez. Não, você está falando sobre... Frequência. Frequência, exatamente. Nem no meu tom. O Jeff é quadrinista, faz quadrinhos e ilustração há 20 e muitos anos, né, Jeff? Há muito tempo. E, pô, eu tenho a honra de falar que ele é meu amigo hoje, mas eu sempre admirei muito o trampo dele. E da galera de que você frequentava ali, que é o pessoal da Quanta, né, Jeff? Eu acho que são caras que meio que, como muitos artistas da sua geração, que meio que... não é que nasceu ali na Quanta, mas que teve o primeiro espaço mesmo ali, né, cara? Não foi? A Quanta Academia de Arte é uma escola de desenho aqui em São Paulo, na Vila Mariana. Contextualizar. Então. Eu tive... Eu estudei numa escola de fundação muito boa. E era período integral. Então eu tive contato com material, eu tinha um período lá que eu fiquei um tempão com tipo uma aula de artes mesmo, né? Uhum. Eu tinha 10, 11 anos, 12, 13 anos. Só fazia bosta, né? Não tinha... e ali plantou a vontade real de tocar, mas não via ali como uma continuidade e saber que poderia virar alguma coisa na área. Né? Uhum. A Quanta, de fato, é o motivo de existir o Jefferson quadrinista, o Jefferson ilustrador. Ah, é? Sem Quanta, eu não estava aqui, não. É mesmo? Não é só sem Quanta, né? É sem Campos. Uhum. Marcelo Campos, o criador da escola, né? Assim, eu sou o primeiro bolsista, de fato, da escola. Teve outros bolsistas com permuta. Uhum. Mas eu fui o primeiro a ser aquele cara que eles falam assim, pô, você não pode parar. Você é foda. Não, então, assim, eu mostrei, quando eu cheguei lá, eu mostrei que eu tava sangue nos olhos, faca no dente, Muito legal. Queria mudar de profissão, né? E com 20 anos, 20 e poucos. Aí era eu e a Regi, né, minha esposa, segurando ali as parcelas Estudei 1 ano e pouquinho e eu falei, cara, não vai dar. Não dá mais pra... E aí eu ia abandonar. Eu falei, o Campos me chamou de canto e... Qual é que é? Por que você tá falando aí, né? Vai parar. Não tinha feito a matrícula para continuar o outro semestre e tal. Não tem mais bolso, nem para matrícula, nem para o... Pelo rolê. Transporte, é todo rolê, cara. São Miguel, para vir para cá. Trabalhava na Luz, na época. Não rolê para...
Falei, cara, não. Só vem e estuda. Não se preocupe mais com nada. Eu falei, mas não vou ter que trabalhar na Gibiteca, que, por exemplo, os que já faziam, né? Essa permuta é o Eberson Santiago, Sim. também outro monstrão. Era bolsista com permuta. Trabalhava na Gibiteca. Foi substituído depois pelo Thiago Ossos Tortos. Sim. Outro, cara. entendeu? Assim, o quanto que o Campos e o Cariello, os dois sócios na época, não ia ter o Eberson Uhum. sem essa permuta. Não ia ter Thiago. Sim. Tainan depois. Porra. Né? Todos esses com permuta. No mesmo período eu fui... E aí essa parada da bolsa, né, que eles têm de uma forma contínua, né, hoje em dia, já, sei lá, uns 15 anos que tem. É. Mas só rolou organizar isso muito tempo depois, sabe? Sim. Era... A Então- conta tá firme e forte, atualmente. Ela funciona ainda, é uma faculdade que está lá, eles têm vários descontos, vai ter um curso de férias agora do Calil, por exemplo, Ah, do Calil? da hora. Então, sim, a escola está lá. Como é que chama o que você falou, o nome do... Marcelo Campos, né? Que é o dono da escola, você disse? É legal falar do Campos também, que é um cara, ele é uma lenda mesmo da arte no Brasil, assim. Ele foi o primeiro Ele é ou era? Ele, é vivo? ele não produz, ele é vivo, sim, mas ele não faz mais quadrinhos, né? Mas ele foi o primeiro brasileiro a desenhar para o mercado do exterior, né? Inclusive, acho que sua irmã trabalhou com o Campos, eu acho. Eu também tô achando. Eu acho que sim. Acho que ela trabalhou no estúdio com ele, se eu não me engano. A Adriana Mello, irmã da Deia Mello, que desenha para quadrinhos DC e Marvel e tal, e outros. Trabalhava na Abril, né? Na Abril, né? Bastante O Marcelo Campos, né? Pode crer. E daí ele fundou essa escola um pouco depois de fazer quadrinho na gringa, você sabe a história? Um pouco assim do Campos? Vamos trazer Eu ele não aqui, sei pô. quanto tempo. Fazer o convite. Trazer ele aqui. Ele vem? Não sei, cara. Talvez, precisa ver. Se o Jeff chamar... Talvez. O cara, eu acho legal dizer também, porque eu entrei na Quanta, estudar na Quanta em 2014. Eu já tinha feito meu primeiro quadrinho. Cara, todo mundo fez quanto, é isso? Então, Entendeu? tipo, era um sonho meu, assim, sabe? Que eu via todos esses É a escola caras ali. referência. É isso que eu ia falar, virou uma Foi. referência. Virou uma na referência. área. E Todo quando eu fui pra lá, conheci o campus, cara, conheci aquela pessoa, assim, que realmente era o espírito daquela entidade. escola. Uma entidade. Eu falei, nossa, cara, ele que foi o primeiro cara que me mostrou uma página original de quadrinho, assim, mostrou como é que eram as margens em azul e tal. Cara, eu ficava fascinado com a generosidade dele. Acho que a palavra Marcelo Campos é generosidade, né, cara? Pô, E- sim. Ele é foda, assim, muito foda mesmo. E a escola tá lá, é tocada pela Carol hoje, acho que principalmente, né, que é a mulher dele. E você já deu curso lá, cara? Pô, perdi esse curso. Vamos fazer, faz outro aí Bom que eu pra quero você. fazer. Uma pessoa que não sabe fazer um bonequinho palito, igual a minha, assim, ó, você chegou lá, dá um não, né, que fica bom, assim, mas... Mas melhora, né? Melhora um pouquinho? Quanto é pra todos, né, Jeff? Não tem Ou já tem que ser... iniciado. Não, né? Não. Não, né? Eu acho que ela pega desde o talento que precisa ser refinado até você o boneco de palitinho, sabe? tipo, que daí te leva um para idiota outro igual a mim. lugar. Você tem que saber o que você quer com um homem palitinho também. É verdade. Olha aí, ele falou uma Eu queria coisa. desenhar, dá raiva. Eu queria aprender a desenhar qualquer coisa. Sabe, não tenho. Sabe quando então- fala, eu não tenho mão? Eu não tenho mão. Mão, eu queria saber. Você faz duas coisas que eu queria saber fazer: cantar e desenhar. Ó, Eu não sei nada. tem que fazer aula de canto e aula de desenho, pô. Eu discordo. Eu nunca fiz. discordo. Aí, ó. Por isso? Por que você discorda, Jefferson? Aí eu já vai dar uma hora aí. Calma aí. Cara, discordo muito, mano. Pra mim todo mundo desenha. Todo mundo desenha. E quem desenha só o homem palitinho, desenha. Desenho é comunicação. E é a primeira linguagem que todo mundo aprende depois de falar. A gente se comunica com desenho antes de escrever. Antes de usar o alfabeto. Sim. É ali que a gente está conversando com o pai, com a mãe, com o primo, com o desenho. Se você, com 5 anos, se comunicava com todo mundo ao seu redor, por que você não sabe mais usar essa... O que você sabe menos hoje que você não menos hoje sabia que você com não sabia. 5, né? Você se comunicava. Eu pra continuei isso. desenhando igual com 5 anos de idade, entendeu? Esse que é o problema. Mas isso é uma Cara, linguagem. Eu não consigo respeitar as bordas, eu pinto. E por que tem errado. que respeitar a borda? E come o giz no final, A né? gente pode Como o giz, filosofar. Até melhor hoje. parte. Hoje não é tão gostoso. A gente pode, Então, a raiz do desenho é isso aí. É o que é necessário para você comunicar uma ideia. Para além disso,
é encheção de linguiça. É meu modo de ver. Você tá falando que as minhas achuras é encheção de linguiça? É isso que você tá falando? Sim. Você perde tempo demais nessas partes. Não precisava de tudo isso aqui? Não precisava. Então, vira o floreio, né? Tipo, você quer ser poeta, você quer se comunicar, o desenho comunica. Você quer criar toda uma firula em torno daquilo, você vai fazer a achura do Solano, você vai, né? Entendeu? Assim, você vai... Você vai dando, você vai pondo camadas, né? Você vai criando outras camadas, mas é meio que... Aí é uma parada o que faz um monte de gente parar lá no começo, né? O que parou com 5 anos de idade, 7 anos, na verdade. Não, normalmente as pessoas param com 7, que é quando troca. Eu acho que você é alfabetizado. Mesmo. Aí tem uma meia dúzia que é aqueles que conseguem insistir. Os professores, na verdade, são... E o primo do primo. Aquele que fala, o meu primo sabe mais que você, desenha melhor que você. Né? Essa comparação é o que quebra as pernas de muita gente que quer insistir. Que desanima, né? Desanima. Desanima. Porque, cara, não... Se você vai fazer uma redação aqui, para cada um fazer redação, você vai ver o conteúdo do texto ou se a sua letra é mais bonita que a dele. Isso é. Acho que eu me autodesmotivei porque eu entende que a questão é o conteúdo e não a beleza, a estética? Só que quando você é criança do meu lado, eu tô lá, dando tudo de mim assim. Aí eu olho pro lado, tem você, tem o Camilo, tem a Déia. Eu tô atrás. eu tô ali. Aí eu olho assim, o professor fala, desenha uma baleia, desenha sabe? Desenha lá uma floresta, E aí eu tô lá assim, Aí eu falo, acho que tá bom. Aí eu olho pro lado, de repente, caraca. E eu lembro certinho, minha infância. Luigi desenhava caminhão pra caralho. Nunca consegui desenhar um caminhão, Luigi. O caminhão do Luigi que traumatizou você, cara? Então, mas você quis desenhar o caminhão do Luigi. Como ele falou. Porque eu não o seu. Eu não tinha a visão, entendeu? Mas você sabe que até hoje, aí só voltando assim, até hoje, na direção de arte, né, a gente trabalha com animação, com umas coisas assim, eu animo muito bem, mas eu não consigo... O papel em branco, pra mim, é um pesadelo. Como é que é com vocês isso? Falando sério, assim, você tem por exemplo, tem um quadrinho, surgiu uma ideia. Aqui, quando surge a ideia, eu acho que fica mais fácil. Mas quando tem uma demanda, como rolou agora, né, com o Superman. Então, tem ali um papel em branco. Como é que você fala? Cara, óbvio que tem, eu acho que a redação começa, mas como é que você fala? O primeiro quadro vai ser... Que eu acho que é o mais difícil começar, não é? Pra vocês não é o mais difícil começar? É o e aí, preencher, Jeff? né? É o preencher, pode crer. Então, que eu achei porque há muito tempo eu não trabalho direto com papel. Também tem isso. É uma questão também, né? Então, o digital facilita muito, né? Eu achei que o processo sempre envolvesse o papel. Então, ali, sabe? Pelo menos um rafo, alguma coisa. Original. Não, eu uso sulfitão, às vezes, para rabiscar alguma coisa assim. Mas só para dar aquela aquecida. E fica um esboço que, tipo, passa 2 semanas, mas já não entendo o que eu fiz ali. Então, não ajuda, né? Mas, lidando com o digital, cara, cada folha é uma layer ali que você joga fora, né? Você acha que perde um pouco esse... Tem a intimidação... A pega, né? Do coisa assim. Agora, se colocar... Eu estava conversando com o Calil esses dias. Se colocar um A3... 300 gramas aquarelável, um papel para aguentar água. 100% algodão, que a gente falou com os caras. Desses daí. 200 Coloca esse papel na minha frente, aí sim, eu vou travar. Porque tá esperando de mim que eu use as achuras do Solano. Entendeu? Pressão, né? E é uma parada que, como ficou já evidente, eu não carrego isso pro meu trabalho. Eu tento ser o mais desapegado possível do desenho. Para mim, o meu desenho tem que entregar a função dele, comunicar. Que eu uso mais para quadrinho do que ilustração. O desenho em função da história, então ele tem que comunicar. Ele não está ali para a mancha bonita, a achura do Solano. Como é que você define seu traço? Porque cada um define de uma maneira. Qual que é o nome assim que você daria? Se precisar fazer um release aqui...
do seu trabalho? Então, cada história me pede... Muita gente fala que consegue identificar meu desenho em todos, tá? Então, o que identifica não é estilo, identifica o vício. Tem uma o que ficou ali, a unidade é o meu vício. Mas minha proposta é tentar desenhar o que cada história pede. Então, cada história vai para um lugar. E se você olhar, por exemplo, o que eu fiz com a Nancy não tem muito a ver com o que eu fiz em Amantiqui, que não tem muito a ver com Jeremias. Mas você vai identificar a conversa entre eles, né? Roseira vai para outro lugar. Quando nasce, vai para... Não, e é muito louco falar. O Jeff fala isso, que o desenho não importa para ele. Muito entre aspas, não importa. Porque o que não importa é essa punheta. mas o que eu acho muito louco é ele falar que o desenho não importa pra ele. Toda vez que você vê o desenho, você fica de queixo caído, né? Tipo, e ele fica puto até. Você fala, nossa, Jeff, isso aqui tá bom demais e tal. Eu falo, nossa, não importa isso, né, pra você. E é muito louco, cara, porque... Da onde vem isso, para começo, assim, de ideia? Porque o seu desenho é muito bonito, sabe? Ele é muito lindo, mesmo você não querendo ele, sabe? Não é que não querendo, mas assim, mas não sendo a sua intenção primeira, né? Então, tá nesse lugar da intenção. Volta, porque o que me guia é essa conversa aí sobre o desenho do Homem Palitinho. Ele tem uma função. A função é... Quando ele chega ao estágio que ele já serviu para contar o que a história pede, por que eu quero contar uma história, a história tem 300 páginas, 200 páginas. Eu vou ficar caçando achura. Isso é uma coisa que quem já trabalhou com você, o feedback que deram é isso. Tá começando a me ofender pessoalmente, tô achando aqui. Geralmente a galera fala assim, pô, como você é rápido também. Tipo, você produz com eficiência... qualidade com velocidade. E... A qualidade eu já questiono, mas... É subjetiva, né? Mas eu digo... Você encontrou, já tá né? na cabeça, você tá já colocando para fora o que já tá na cabeça. Encontrou uma linguagem mesmo, né, Jeff? Eu acho que é isso aí que mora, né? Como eu não sou muito de participar de coisas desse tipo e colocar essas ideias para fora... Em palavras, né? De falar muito. Eu tento fazer que o meu processo fale por si só. Então, que as pessoas identifiquem que ali eu tenho menos esforço com o desenho do que com o que o desenho precisa contar. Fica evidente que a narrativa é a minha primeira preocupação. Né? Sim. Porque a maioria dos trabalhos são parceria. Então, eu já pego, mesmo que eu troque ideia com todos sobre roteiro, outros assinaram a maioria dos roteiros e a narrativa fica comigo. Então, para mim, a narrativa está na frente. Do que eu tenho que para entregar é como eu vou te conduzir, te levar. Baseado no texto de outra pessoa. Então, é essa condução que me interessa. Tá? Basicamente, você está falando, então, que quem fala pouco desenha muito, quem fala muito desenha pouco. E eu tô com um podcast, eu desenho. O que ele quer dizer com isso? Ó. E ainda canta. Ainda canta. É que, assim, sobre o... De novo, é sobre o desenho, né? Muitas pessoas se apegam... E o mercado mesmo demanda isso. Sim. Né? Demanda esse apreço ao desenho. Eu acho que é meio mais o meu olhar meio resistente a essa visão, né? Então, para mim funcionou bem desse jeito, é entender que a linguagem do desenho, principalmente para a área que eu escolhi trabalhar, que é contar histórias, a função do desenho Sim, é para ele trabalhar e não... no sentido que a gente estava falando muito de premiação, né? Semana passada a gente falou, acho que eu citei semana passada o Jimmy Corrigan lá, que ele brinca que, pô, quadrinho que ganha prêmio é sempre mal desenhado, é feio, né? Então ele começa o quadrinho falando, então vou fazer um quadrinho mal desenhado aqui para ver se ganha prêmio. Ganhou, né? E aí, eu acho que isso da narrativa, com certeza, tanto que as histórias que marcam, quando a gente lê, que fica, né? Que são histórias boas. O cinema também, eu acho que é a mesma coisa, né? Independente da qualidade. O audiovisual, eu falo isso. E eu sempre cito alguns youtubers que gravam com GoPro com áudio ruim e o YouTube é um fenômeno. Eu falei, porque o conteúdo é bom.
e não a qualidade da câmera. Só que também conta isso, porque por trás disso que você está falando, tipo, eu leio seus quadrinhos e é fenomenal, é lindo, entendeu? Então, acho que a sua base ali de desenho já o olhar já é diferente, já é absurdo. Então, você não usa de muleta, às vezes, um desenho... Não sei, eu não consigo falar uma coisa mal desenhada que você fez. Então, eu sou muito fã de um quadrinista que eu conheci, que ele também deixou de ser quadrinista há muito tempo, Bruno D'Angelo. Ele, na época, eu começando a carreira, ele tinha feito uma história com o Shane Amaya, que foi um editor de quadrinho independente para muito brasileiro entrar lá. E o quadrinho que ele fez, que era o roteiro do Shane, era sobre cruzadas. Ele parecia que estava desenhando cada quadro para pegar a caneta assim, e depois era com a outra mão, sabe? Assim, parecia que era muito experimental, mas era a pegada dele para tudo. E um quadro, para eu entender, na época eu ainda estava fazendo teste para tentar entrar no mercado americano, então a chavinha não tinha virado. Uhum. Eu estava tentando esse lugar da... Se adaptar numa caixinha, né? De estilo e tal. Estilo, tentando atender Então, enquanto eu estava preocupado com estética do desenho para atender mercado americano, eu não vi evolução nem da minha narrativa, nem do meu desenho. É uma busca que você está tentando... Estava tentando... Era copiando outros na época que alimentavam isso, né? Segue o estilo de fulano, de ciclano. Mas imaginar que era eu querendo ser um Greg Tocchini sem poder ser eu. Tem que ser eu, entendeu? Cada um vai ter que encontrar o seu caminho. Então eu estava mirando em algo muito lá na frente. E quando eu encontrei no desenho do Bruno D'Angelo, que muitos vão dizer que é um desenho feio, eu falei, caralho, olha o movimento desse quadro. E era assim, um soldado montando um cavalo. O enquadramento não tinha nada de especial, era na bunda do cavalo. Você só via o rabo, papapá. Então você só enxerga a linha de ação do tronco do cara se ajeitando, feito de bique. Esse quadro é um que mudou totalmente a minha forma de enxergar narrativa. Era algo tipo quase que um esboço. Era a página final dele, mas era quase que um esboço de um enquadramento que você nem vê, usa para mostrar um cavalo, você só vê a bunda do cavalo, sabe? E o cara montado, e você percebe que o cara está se ajeitando para... Eu falei, cara, é o movimento. Então, aí eu acho que é isso que você consegue encontrar no meu desenho. E é isso que eu tento entregar. Você vai achar os desenhos bonitos como o Greg Tocchini nos meus, não. Entendeu? Não tem isso, está longe disso. Mas eu acho que eu consigo, que é a minha proposta, é pegar o leitor pela mão, vem com a história. E aí a pessoa vai ter toda essa experiência com a sensação, com o movimento, com a emoção, o que o desenho pode trazer a mais para narrativa. Eu acho que é esse se conectar com a história que faz a diferença de você entrar no meu universo, assim, sabe? No que eu seus trabalhos são trabalhos que eu falo, tem quadrinistas que eu não consigo parar. Assim, eu só paro quando acabou. Terminou o quadrinho é quando eu paro. Seus trabalhos, com certeza. Ainda mais a chaproca, quando você faz a chaproca. Acho que Medalha? Roseira, Medalha Gen. Quantas páginas tem? 200 e... quase 330. Foi virar. Pum, até ver o final. E é 200 e tralalá. É foda, parabéns. E é guerreiro isso também, né, cara? Essa coisa de acreditar, antes de tudo, né, na narrativa. Deixa todas as vaidades. Porque é muito fácil, né, cara, você cair no lance de se adaptar mesmo, cara. Você escolher um caminho que... Caraca, velho. Tipo, pra acreditar nele, assim... Porque você teve a resposta, né? Dessas coisas, assim. Mas demorou, né? Não, demorou não, né, Jeff? Mas, assim, você chegou...
Tipo, por exemplo, você estava tentando entrar no mercado americano e não encontrava seu traço, né? Assim, você não desenvolvia, que você acabou de falar. Mas daí você mudou completamente e hoje, mesmo assim, você chegou. Você desenhou o Superman, você acabou de desenhar o Superman, né? Tipo, você chegou ali nesse mesmo lugar, só que de um jeito muito único, completamente diferente de 99% das pessoas. Mais autêntico, talvez, né? É, e é muito louco isso, assim, Só né? verdade, né? Cara, então, uma trajetória que eu acho que oportunizou... O que eu acho que o mais incrível desse convite foi o convite para escrever. Você escreveu uma história do Superman e desenhou, é isso, né? Então, eu estava conversando até com os editores, né, que quem editou foi o Guilherme Kroll e a Isabelle Félix. Principalmente a Isabelle. Né? Os dois que me convidaram, mas o tete-a-tete ali, trocando, sempre foi mais com a Isabelle. Mas aí outro dia eu encontrei o Kroll e perguntei, tem dados de saber se realmente teve outra pessoa que escreveu, outro brasileiro que escreveu alguma história do Superman? Desenhar, eu sei que vários já desenharam. Né? Ivan Reis passou uma mesmo, vida né? desenhando. Mas algum brasileiro já escreveu? Ele. Você é o primeiro. Caraca, entendeu? mano. Só isso. Primeiro brasileiro a desenhar escrever. e escreveu uma história do Superman, velho. E como que chegou o convite para você? Boa. Demais, hein? Parabéns, cara. Antes de mais nada. Eu nem tinha acompanhado, eu não soube quando lançou o primeiro, que foi o Batman, o mundo, né? Dessa série. Foi o Batman. Depois teve o Coringa, né? O Coringa. Então, como eram amigos próximos, daí eu soube pelo Castilho e Tainan. Foi o Felipe Castilho e o Tainan Rocha que fizeram o Coringa, né? Uma história. Né? Na cor. O Batman rolou um brasileiro. O Batman então, eu não sei se rolou. Foi. Foi também? Tem brasileiro. Foi o... Eu vou esquecer o roteirista, até trabalhava na Maurício de Souza Produções também. Vai chegar os nomes. É a dupla do... Vê aí. Trilogia... Carlos Stefan e Pedro Mauro, Pedro pô. Mauro. É verdade, pô. Amigos nossos. Trilogia Gatilho, os caras... E Esse fez o Batman. Batman. Aí o Coringa também rolou um brasileiro. Aí brasileiro foi a equipe do Felipe Castilho, Tainan Rocha. Sempre tem um brasileiro. Cadê? E Mariane Guzmão. Desculpa, Opa. Mariane. Brasileiro é referência em quadrinho, né? Assim, porque sempre tem um brasileiro desenhando. Então, como esse projeto está relacionado a colocar os personagens... Aí, tá bom. Esse projeto está no rolê de colocar os personagens em contato com outros lugares no mundo inteiro. Então, cada autor convidado era realmente para representar países diferentes. Então, é tipo uma visita do Batman na Grécia, na França. Então, e convidava autores locais, Os países, né? para representar. Né? Aí no Coringa, eu soube no Coringa quando estava o Castilho escrevendo ainda. Ele falou, pô, tô escrevendo um Coringa aí, velho. Ele falou que tava fechado com o Tainan para fazer. Eu falei, caralho. Eu fiquei muito feliz por eles, né? Falei, cara, que foda. Aí o Castilho chegou para mim. Bom, não sei como vai ser o próximo aí, cara, mas vou soltar lá para seu nome lá. Ah, que massa. Não sei. Isso ele me falou logo quando ele me contou, né? A gente não tava num... Quanto tempo atrás isso? Faz uns anos já, né, que saiu. Foi num churrasco na casa do Wagner William. Lembro que esse foi o momento. E aí o ano passado, acho que por volta do... tá fazendo um ano o convite. Foi em julho, agosto, que a Isabelle e o Kroll entraram em contato comigo e falaram, e aí? Bora fazer? O próximo é o Superman, mas é pra você fazer tudo. Escrever também. Quer? Imagina. Principalmente escrever, cara. Pô. Foda. E aí você fala, estou muito curioso em ver o que você teria, qual que seria o seu olhar para um... E a única coisa que eu tive que tomar mais cuidado é para ser bondoso com o Superman. Porque eu tinha umas verdades para falar. Umas realidades, assim. Uns choques de realidade, né? Cara, porra, e você sentiu, porque o Jeff também fez a Graphic MSP do Jeremias, né?
E Graphic MSP você recria, meio que reinventa um personagem clássico do Maurício, né? Você sentiu que o Superman foi uma Graphic MSP da DC, assim? Tipo, foi a mesma sensação? Porque eu, quando fui convidado para fazer a Graphic MSP do Cascão, fiquei muito, muito, muito lisonjeado e tal. Comecei a pensar um monte de coisa, mas dá um branquinho no começo, assim, sabe? Falei, nossa, como é que eu vou mexer com esse personagem que é tão importante, saca? Um personagem que é tão grande, como é que eu vou manter o legado dele e reinventar mesmo, né? Porque eu acho que é isso que pega aí, né? Eu acho que você teve mais problema com isso porque você pegou um personagem que realmente tinha um legado, uma bagagem e uma base de fãs gigantesca. Uhum. O que eu e o Calça pegamos era aquele personagem que ninguém nem lembrava qual era o nome. Secundário, né? Ele virou o Jeremias, Com certeza. Aham. sabe? Sim, Esse sim. Jeremias, o povo vai citar aí, o Jeremias da Graphic MSP, da MSP. Aham. Eu acho que ele só virou algo lembrável Aham. Depois, né? depois. Não, com certeza. Então, Mas o Superman... aí, então. E aí? Então, mas já me perguntaram isso como foi nesse sentido de uma tremedeira, cara. Responsa? Então, como eu tinha esse sentimento, como eu falei, essas verdades para falar, as verdades de jogar na cara. O meu Nossa, modo eu tô de ver. curiosa. Então, É, o meu modo verdade, de ver cara. o mundo e o que eu acho, o meu modo de ver onde erram ou o que me incomoda porque tudo é um comercial. Tudo você está vendendo ideias, Sim. né? O que essas ideias me incomodam, né? Onde que elas Como me chegam, incomoda? né? Como me incomoda? Eu sendo um homem negro, periferia, papapá, como essa ideia tudo associado, tipo, por exemplo, por que existe tanta série policial? Não é à toa, não é porque, sabe, não... Uhum. O que precisa ser vendido com esse discurso, né? No final de tudo isso, só alimenta essas paradas de bandido bom, bandido morto, sabe? Uhum. Você não pode... ética... Tem umas paradas que o pessoal fala, que eu acabo cruzando um monte de ideias, né? Mas ética e não é moral. Mas eu acho que é tipo isso aí. O pessoal fala assim, tem uma coisa que é... Uma delas eu acho que é ética. Ética e moral mesmo, é. É ética e moral, né? Tipo, a moral... Uma delas não mexe. Você pode estar A moral é imposta, cultura, né? A moral coisa... é cultural, é construída. Uhum. É isso mesmo. Então, a forma de olhar... Tá, então, me fez lembrar assim. Já corta e resumo aí essa questão. Uma entrevista que eu já fiz sobre o Superman, né? A pergunta era o que eu achava que o Superman tinha a ver com a mitologia, uma relação como eu trouxe para o universo até fantástico, né? Dos encantados desse território que não é Brasil, e aí eu toco nisso também. Brasil, eu questiono esse lugar de brasileiros e tudo mais. Mas a pergunta é, qual era o paralelo que eu poderia fazer do Superman para algo do Brasil? Eu falei, não é só Brasil, não. Para mim, vai cair numa mitologia ou num folclore moderno. É uma lenda urbana recente, que é fim do Império para cá, que é a construção dessa força policial que tanto aqui como em qualquer lugar do mundo, e vendendo essa ideia do policial bom. E não me desce. Entendeu? E ele é a representação disso. O Superman é o policial bom, é o escoteiro. É o escoteiro, né? Ele é o escoteiro, é o policial, aquele que acredita lei e ordem. Uhum, uhum. Então, é a representação, vendendo essa ideia de quanto mais a gente acreditar que, pô, os que o policial estão fazendo aí na rua, não, cara, se tiver fazendo alguma coisa errada é um ou outro, porque policial é algo bom. Uhum.
Entende? É demonstrar as falhas mesmo, né? Do sistema, que o sistema não é perfeito mesmo, né? Também, né? Tem isso. Não, o sistema funciona direitinho. Funciona do jeito que é para funcionar. Funciona do jeito que funcionar. Esse é o meu ponto. Uhum. Entendeu? Então, por isso que... Como ele tem que ser vendido? Como ele tem que ser vendido para todo mundo acreditar que o problema é uma falha no sistema. Entendi. Não é uma falha no sistema. Entendi. Entendeu? É escolhas. Foda. Para fazer isso em 10 páginas, foi? Foi. 10 só? Virou, rolou. Rolou? Consegui. Mas será que vai ter continuação? Então, Quem aqui sabe? eu me hein, enrolo muito mais para passar umas ideias, mas quando eu vou na narrativa onde eu tô, né? Não. Vai sair? Vocês têm previsão de que vai sair aqui no Brasil? Esse mês. Vai sair no Brasil. Olha que massa, cara. Logo já. Dia... Tem o filme agora também, tem que aproveitar. Ah, tem que pegar é por tudo. isso. Tem Buzz duas datas de lançamento do quadrinho que eu tô convocado para. Vai ter. Tem um em Campinas, eu sei que é dia 12. Em Campinas, dia 12, e o. De julho? Agora. Sábado agora, então. E 19, outro sábado, na Comic Bon. Que legal. Você que tá vendo esse vídeo não vai perder esses 2 dias, porque vai vir muito depois. Mas você podia ter ido, não foi. Quantos países foram selecionados? Ou foi. 15. Nossa, que louco. É um bitelão, né? E deu dinheiro? Foi bom o cachê? Vale a pena? É em dólar? Ou tiragem? Como é que funciona Não, isso? foi real mesmo. E é só pela freela? produção. É freela. Tipo, você faz ilustre e acabou. Acabou. Não Sem tem royalties, um- sem royalties, porra. Sem royalties, cara, que loucura. Eu achava que pagava royalties, não Mas o importasse Superman, quanto, né? assim. O Superman, você fala, pô, personagem talvez... e- Como... Acho que quando fala super-herói, a gente pensa no avatar do super-herói Superman. Tipo, o cara voa, tem super força. Eu penso no fantasma. Não, mentira. é Superman. Tipo, se a gente for colocar, né, aquele que é super, né? Não, claro. triângulo A coisa da invertido, capa, né? A maioria dos super-heróis nem usam capa, né? Se for ver. Mas você fala, tipo, desenha um super-herói genérico, você sempre vai fazer uma capa. Você tem acho que é o avatar do Ele é imaginário. o primeiro, né? Assim, é o primeiro que solidificou todas essas coisas de levar, pegar todas as referências pulp e tal e montar num personagem super-herói, né? Tipo, foi meio que o primeiro, assim, dessa... E aí eu já fico... Durante o processo, né, eu até perguntei pro pessoal lá do meio, os editores, assim, como que tá essa relação hoje em dia com o público? Eu sei que há muito tempo atrás ele sempre foi esse ícone no mundo inteiro. A pergunta era, Batman já passou? Porque a gente vê que Batman Vende mais. vende muito. É, né? Mas não sei se no mundo inteiro. Eu sei que aqui Batman já atropelou o Superman. Aqui já tem Estados uma... Unidos também. Agora eu não sei Também não... todo. Mas o Batman também tem problemas sérios, né? Muito. Ele me incomoda muito mais que o Tem Alien. vários probleminhas. Incomoda muito. E aí, Caraca. então, todos eles estão dentro desse espectro do que eu estou falando. De moral e ética. Só que o que me incomoda do Superman é porque ele vira uma propaganda do que eu estou falando, sobre esse sentimento do sistema certinho, que tipo, o Batman seria a corrupção do sistema. E o Superman, o sistema funcionando perfeitamente. Sim, sim. A moral dele funcionando perfeitamente. E não é. E não é isso. Pra ver esse sabe? filme do James Gunn, porque pelo trailer parece que ele mexe um pouco Mexe com um isso. pouco com Ele isso, dá umas cutucadas aí que eu quero ver. Principalmente o trailer que tem ele discutindo lá com a Luiz, que ele fala... Mas eu tentei ajudar. Ela fala, mas você é um cuzão. Não falo, mas é legal. Você fala assim, Imagina. cuzão. Então, eu só vi o trailer tem, sei lá, um mês. Você não sabia de nada. Não sabia de nada do filme. Eu não acompanho. Me deram a moral e eu fui com Não, que demais, cara. o meu espírito, né? Você já viu- Contrário. The Boys, já assistiu? Sim. Vocês assistiram The Boys também? É muito louco ver, né? Porque o Homelander é o... A galera fala, né? Que é o cara que seria o Capitão Pátria, né? É o que seria o Superman da vida real, assim, né? Falam que ele seria exatamente... Não seria aquela coisa, né? De o alien com coração e tal, que acredita na humanidade, que é tão... Inocente. É tão melhor que todo mundo que ele acredita e dá a chance, né? Aquela coisa assim, né?
Eu acho brabo. Assim, The Boys tem as suas questões, assim, não é uma série maravilhosa, é uma HQ, mas a série que bombou mais, né? Uhum. Dizem que é melhor... Aliás, eu li o quadrinho, né? O quadrinho é muito... Não é tão bom, né? o quadrinho é muito não, seco, é bom. né? Eu gostei da série. Você falou que não é boa, mas... Não, ela é boa, mas ela tem uns probleminhas, assim. Eu gosto Ela da- perde um eu pouco o gosto da ritmo, você não série. achou, Dé? Eu acho a série melhor que o quadrinho. Não, mas eu acho também. Eu acho também. Mas vocês... É que eu gostei. Tanto que eu vi o spin-off dela lá. E que esse era- spin-off Gen aí? V. É, O Gen V. isso. É legal também. Muito Eu não assisti. legal Vocês também. viram? É Eu boa? gostei, eu gostei Muito muito. boa, muito boa. É muito bom. E eu gosto deles retratarem, tirarem esse verniz, né? Que eles são perfeitos até no dia a dia, né? No contato com os outros, assim. Não, eles são escrotos, são... O Capitão Pátria é totalmente arrogante, né? Ele sabe que ele é melhor e ele faz aquela cara pra TV. Daí, quando desliga a câmera, ele mostra o que ele é. Nossa, é muito louco, assim, né? E o Superman? Você acha que, assim, talvez qualquer coisa você fala, não posso falar sobre isso. Mas, tipo, você acha que isso... Qual que é o feedback que você recebeu, por exemplo, dos gringos, assim, do seu trabalho? Assim, que houve algum tipo de falar, puta, isso aqui não, sabe? Como é que foi trabalhar e qual que foi, depois de pronto, o feedback? Então, Perdão, Foi lá já saiu. Nos Estados Unidos já foi publicado, né? E qual que é, então, o feedback? eu não estou acompanhando o feedback do livro em si, né, no geral. Mas da produção, como eu falei, eu tive uns ping-pong no começo com a Belly, mais para segurar a mão, eu não ser ofensivo. Uhum. A conversa basicamente foi isso. E beleza, eu sabia que não podia, sabe? Assim, tem o grau que é uma oportunidade, né, de exposição do meu trabalho no mundo inteiro, mas eu também não podia me furtar a oportunidade de falar o que eu não concordo dali. Fui no tom certo. Legal. Né? A única coisa que teve, agora lembrei, a única devolutiva que teve durante o processo foi deles perceber que na minha primeira versão do roteiro não aparecia ele trajado de super. Não tinha, de fato, Era só o Clark. confronto. Era o Clark, porque assim, era mais sobre confronto de ideia, entendeu? Tem essa leitura de mundo que eu tô falando. Falei, cara, não precisava de porradaria. Quando eu falo, mas eu entendi que o pessoal de super-herói quer ver. Bota um Quer ver ele de soquinho super, na quer ver um cara. soquinho, quer ver um... Chega alguém provocando, né? Coloca lá. Quer isso. Que é um soquinho. E fez sentido para a história, não me bagunçou, não me tirou do meu rumo. E consegui entregar o que eles queriam, mas era só esse detalhezinho que eles pensavam. A gente Mas você percebeu deixou que um era... easter egg lá dentro? Você colocou assim, ó, aqui ninguém vai ver, eu vou deixar aqui no canto desse quadrinho. Não deixei. Até a história foi construída sobre citações de outras histórias feitas, sabe? Tipo, Legal. lá no Quatro Estações falou isso. Vou pegar daqui para trazer para essa sequência aqui. No outro ali tem aquela outra ideia ali que Você foi pegando referências. de algumas, Que massa, cara. né, para trazer meu ponto. Eu tinha que me aparelhar, entendeu? Boa. Para defender minha tese. Demais, cara. Mas o bacana, como eu falei, feedback. O primeiro feedback foi fantástico. Escrevi, eu falei, cara, tô confiante nisso aqui. Me joguei lá no e-mail para os dois, Kroll e a Belly Félix. Chegou para eles, eu falei, e aí? Já leram? Eu falei assim, mano, perdi o fôlego. Que delícia, né? Melhor resposta. Nossa, essa foi... essa é foda. Mas eles são brasileiros. Sim. Eles são contato daqui com... Eles trabalham na Panini aqui. Faz a Panini, ponte. que Legal. fez. E aí eles... Já comprei os editores, né?
um pássaro vencido já. Agora é eles que têm que defender com os gringos lá. Ah, pode Eles crer. defenderam bem meu lado. Teve essa etapa também. Eles E lá, tinham que... quando Não, pingou lá? passou tudo. Não, mas eu A digo... única coisa que... Voltou um feedback. Ai, Tipo, desculpa, perdi o deu uma fôlego. cãibra aqui. Ai, velho. Ai, deu uma puta cãibra aqui, gente, desculpa. Ai, desculpa. Tá tudo Desculpa. bem? Não precisa cortar, não pode deixar que o vexame vai ser... Não vou cortar, vai ser... não. Ai, puta bem, ao merda, vivo. cara. Emocionou, a perna ficou emocionada aqui, cara. Nossa, Puxou aí? Desculpa, Jeff. Fisgou? Fisgou, cara. Fisgou Deu aquela, a sabe perna? aquela... Ai, passou. Tô bem. Até levantou pra me acudir aqui o Alex. Desculpa aí, Jeff. Tem pessoas idosas. Não, real, não tem uma... Sobre esse projeto, eu não tive um retorno Direto dos gringos, emocional né? deles. Era tipo... Até porque ele... Eles que falavam... Os caras são mais frios, né? Num outro projeto não, cara. Tipo, É. foge o nome. Ele sempre sabe que eu sou ruim com o nome de... eu não jogo porque... O Pelota é pior, Nossa, viu? sou pior. Mas o editor da Fantagraphic, com o quadrinho que eu fiz na coletânea da Braba, O Eric Reynolds. cara, foi foda. O retorno com... É. Foda de bom ou de ruim? De muito bom. Cara, ele chegou... Primeiro eu tive o retorno, né, que ele tinha curtido muito, mas da boca do Pedro Cobiaco e da Janaína de Luna. Né? Num dos eventos a gente se trombou e falou, caralho, lá na Fantagraphic a sua história, cara, os caras estão pirados. Pra eles é a melhor do... Legal. Aí falaram que era a minha e a da Amanda Miranda. As que mais impactaram o pessoal lá nos Estados Unidos. Na CCXP que ele veio, a gente participou de um painel. Isso eu achei bem legal. Ele tentou conversar com a galera antes. Eu nem falo inglês, eu fiquei na minha ali. Mas eu não lembro quem foi que falou assim, pô, o cara tava querendo trocar ideia contigo. Ah. Eu falei, cara... né, do meu jeitão lá, tava na minha, esperando, a gente foi pro painel. Painel, cada um falou um pouco do seu quadrinho e não sei o porquê. Eu nem tava na ponta, não era aquela coisa de vir na fila. Cada um falando, me pularam, veio da outra ponta e me deixaram para falar por último. Eu não entendi essa sequência, o porquê, mas fizeram assim. Pulou e voltou e eu fiquei O último para falar. Aí quando eu falo, já perto do final, minha fala foi nesse lugar meio pedrada, como eu estava falando aí, sobre polícia e né, morte de periferia. E aí a minha fala fez vários dos amigos, né, dos brothers que participaram, né, tipo o Wagner William, o João Pinheiro. Eu falei, caralho, pô, você vai me fazer chorar aqui. Então teve um tom meio emocional, assim, né? E aí acabou. Todo mundo levanta e vai pra saída do palco, né? O Eric tava lá na ponta. Começa o pessoal passando, ele tá só, pô, beleza. Quando eu tô passando por ele, me pega pra falar comigo. Então ele esperou, ele queria falar que a gente não tinha conversado até então. Começou a falar, e eu falei, cara, não entendi nada. Obrigado, mas não entendi. Só que a Cris Eiko tava passando na hora e eu falei, pô, me socorre. E, você não entendeu o que ele falou? Então ela tava passando e prestou atenção. Ela. O que ele disse que a sua história já tinha batido forte para ele anteriormente. Sem te conhecer, sem conhecer, só a história já falava por si só. Só que agora, te vendo falar sobre a história, ganha um outro significado muito maior para ele, que agora ele... Cara, a história ganhou um tamanho que, Sim. sabe? Cara, que legal, hein? Porra. Ele me esperou na saída do palco para entregar essa
A devolutiva de um saída. cara. Me pegou na saída. Pegou na saída. Porra. Dá uma Derrete, surra de vai. elogio. Surra de aí. elogios. Porra, Surra de que legal. elogio. Cara, e tem uma história também que... Não lembro quem me contou, mas também há muito tempo você participou de uma antologia, vários desenhistas e tal, e uma galera levou pra gringa. É real essa história mesmo? Conta, eu não tava lá, né? Do Mike Mignola, né? É. Mike Mignola, criador do Hellboy. Uhum. As pessoas foram mostrar essa antologia que ele tinha participado, que ele era um dos muitos, lá tinha um monte de artistas naquele quadrinho. Ele... O Jeff. Não, Jeff. Mas ele tava na antologia que o Mignola também participou. Não. Tipo, eles fizeram um gibi, uma galera fez um gibi e levaram para os Estados Unidos numa Comic Con da vida e mostraram pro Mignola. E daí o Mignola pirou no Jeff, foi o que falaram, que ele só pirou no Jeff, assim, ele ficou absolutamente maluco com o trampo do Jeff. Caralho. Foram, tipo, eram Ele não falou com você? 10 Não, o Jeff não histórias. foi nesse evento. Não, mas ele nem te mandou um e-mail? Pegou o zap? O 10 Jeff não tem histórias. zap, esse que é o Não tem. negócio. É um ermitão. Eram 10 histórias e foram 9 brasileiros pra lá, só eu que não fui. Então o pessoal participou lá da Comic Con e foram entregar, pegaram a fila do Mignola e dar de presente pra ele a antologia. Os Isso que faz foram mais de 10 anos, né, Jeff? Hã? Faz uns 10 anos isso aí, não faz? Mais. Foi Ah, no é? começo. Foi, Foi. Tá fazendo 20 anos agora. Foi lançado em 2005. Nossa, faz muito tempo, cara. Foi Porra. 2005. 2005. E aí entregaram. Então, tinham 9 lá. Mas foram 2 que tomaram a frente. Imagina a cara dos 9. Então. Não, mas assim, não os 9, vários deles estavam se divertindo assim, com o resultado da. Os que foram na frente para levar, para mostrar para ele aqui, ó. Nem ligou. Olha aqui, Mignola, olha o que a gente fez. Participou, aí explica, coletânea e tal. Mas quem levou, já levou abrindo na página. Na página do próprio, lógico, né? Ó, é uma coletânea vários, mas aqui, ó, é Ó, uma eu que história. fiz, ó. Aham. Aí quem me contou que tava, né, desses... Um dos 9, 3 dos 9, né? Mas a história teve consistência, porque mais de um falou. Tem 3 contando. Fala que quando entregou pro Mignola, o Mignola fez assim, ó. Fechou de prima. Fechou. Não deu boa. E começou a folhear. Uhum. Pra ver tudo, né? Aí quando chegou em uma página minha, um quadro, que aí tem tudo a ver com o que eu falei do quadro do Bruno D'Angelo. E o Bruno D'Angelo também estava nessa coletânea. Ah, ele tava? Aí, um quadro, o último quadro de uma das minhas páginas, de virada de página, era um movimento que tinha na ação daquele moleque correndo. Que ele parou ali. Uou! Que foda. Essa foi a reação do Mignola para o ele legal olhando tudo demais. aqui, quando chegou ali. Uou! Uou! E parou, ficou ali. E aí os outros cascando o bico, Imagina, né? dos cara, todo mundo. Imagina. Porra, muito boa essa história, cara. Essa história, quando eu vi, achei sensacional. Tem que colocar no currículo. Tem um uou. Tem um uou do Mignola. Poderia ter um... Cara. Podia ter uma indiferença. Acho que pior do que tudo é a indiferença, né, cara? Assim, nesses momentos, assim. Sempre dói, Do seu ídolo, né? Tipo, não sei se é o seu ídolo, mas é um dos... É um dos... De lá. Então, é um dos que foge do padrão, processo, né? né? Ele tava lá dentro. Boa, referências. Mas referências conhecidas. Não vem com uns nomes que eu nunca ouvi falar na vida. Vamos mais... Então, lá do mercado dos Estados Unidos, o Mignola, pra mim, eu acho que faz maior diferença. Uhum. Eu trabalhei muito tempo com animação, você tá falando de animador e tal, né? Então, Tartakovsky, Samurai Jack... Uhum. Monstro. Tem Colin. Que o Mignola Flávio copia. Colin. Bom dizer. Mignola gosta muito. Você não acha, Jeff? Tem o Flávio Colin, artista brasileiro. Cara, surgiu muito antes do Mike Mignola. É mesmo? E você vê o traço, cara, é muito parecido. Tem. É muito parecido, assim. Tem muita coisa parecida. Eu acho que o Mignola... Referência. Mignola não é tonto, assim, sabe? Mas, enfim. Referência. Sem polêmicas nessa história aí. Tem o Craig McCracken também. Você gosta dele? Do cara das meninas superpoderosas lá? Sim. Porque é daquela escola do Jandy Tartakovsky, que fez o laboratório de Dexter e tal. O Jeff fez
A Mega Liga de VJs você fez, Jeff? Vixe, foi. Mega Liga de VJs e o... E o Fudêncio também, né? Fudêncio. Que da hora. Fudêncio eu sabia, Mega Liga não, que legal. Eu não sabia. Todas essas Foram coisas de quatro, animação. né, foram 4. Eu acho que teve alguma série de lá que eu acabei não. Mega Liga, Fudêncio, Rockstar Ghost, né, que só teve uma temporada, Nossa, eu não e The lembro Georges. Nossa, eu não lembro dessas duas. Foi o meu último ano lá dentro do estúdio. E teve um desenho que foi embrionado ali nesse período, que hoje, eu nem sei para qual foi, se foi para Discovery, que mudou o nome também, Mega Blaster, uma parada assim. Que também é do mesmo estúdio que fez o Fudêncio, Mega Liga, e é mais fofinho, mais para... Mais infanto-juvenil, assim? Eu fiquei viajando aqui... Não. E fiz outros também, né? Que aí mudou de estúdio, né? Outra parada. Trabalhei pro Historietas Assombradas. Aham. Quase todas as funções de arte ali eu trabalhei. De storyboarder, personagem, cenário. E um outro também do mesmo estúdio, que era As Aventuras de Tito e Muda, que foi para Discovery. Esse eu sei que foi Discovery. Você sente falta de trabalhar com animação? Ou você trabalha com animação ainda? Não trabalho. Não faz mais, né? Então, é que a animação foi o lugar que me deu mais... Os burnout da minha vida foi com a animação. É pior fazer animação ou quadrinho? Animação. É? Só que era o que... O quadrinho não paga. Até hoje não me paga. Não Sim. paga as contas. Né? Então, a animação foi o que me ajudou a criar meus filhos. Uhum. Animação e didático. É. Publicidade sempre foi ruim para mim. Apareceu bastante coisa no começo. Aí vai por esse olhar do mundo, né? Porque eu comecei a evitar. E que era um convite de publicidade, eu já recusava de cara pelos primeiros contatos, os primeiros trampos. O pessoal via o portfólio online. Só que eu sou desse tempo onde... Hoje tudo já se resolve só ali por e-mail, uma conversa online e tudo mais. Uhum. Naquela época você tinha que ir até a agência, trocar ideia com o diretor de arte, o cara gostar de você, com a sua cara. Ele já tinha gostado do portfólio antes, mas ele primeiro, né, assim, para fechar, tinha que ir com a sua cara também. É hoje assim. Não, hoje é assim? Não, Mas... assim. Mais ou menos? Não. A pandemia melhorou um pouco essa situação, mas para fechar trabalhos, assim... Ter que ir até o lugar... Não... Então, imagina, lá da Zona Leste, todas as agências eram da Zona Sul. Uma viagem para o cara só ver se gostava de mim ou não e para dizer, não, eu te mando tudo por e-mail. Então, toda essa viagem já era constrangedora. Para chegar lá, em várias dessas situações... Chegar na reunião, o cara olhar de cima a baixo. Mas você que é o Jefferson Costa. Você que fez aquilo ali. Será que você consegue fazer isso que a gente está precisando? Você dá conta, assim? Entendeu? Isso Quando vê o pessoal vê quem você é, da onde você vem, né? Você sentia mudar na hora? Muda. Virar a chave no momento? Fora que os caras, né, já olha assim, já pega todo o pacotinho de preconceito e vem junto, né? Vem aqui embaixo. É um lugar que... Seu portfólio está lá brilhando, mas ele quer linkar a sua imagem com aquilo que ele espera, a expectativa que gera, né? E aí, é ridículo. Minha imagem não atendia. Não, cara, isso eu posso falar com propriedade. Até hoje é assim. Até hoje tem esse espaço. Óbvio que tem muita discussão, muita briga, mas até hoje, assim, a gente aqui tem que provar que a gente sabe fazer o que ele viu que a gente faz. Que ele já viu que você faz. É exatamente o que É ele isso falou. que pegava. muito errado. Ele viu o nosso portfólio e ainda tem milhões de reuniões com milhões de gente de agência para provar que você faz o que você faz. É segurança, é compliance. Aí começa a vir um monte de coisa. Um monte de termo. Documentação que você nunca ouviu falar na sua vida. Vai provar que você é você e você faz o que você faz. E te pagam quando quer.
Tem isso também, né? O trabalho da semana eu vou receber em dezembro. Sim, 6 meses. Começo de julho. É foda, é foda. Sabe o que eu ia comentar só? Que eu lembrei, eu adoro One Piece, né? E a animação de One Piece, pô, esquece. Foda. Talvez é um anime mais com uma longevidade gigante aí. E agora, isso eu só viajei aqui, me corrija se eu estiver errado. Ainda mais você aí, que é o mestre da animação. Que o lance é, eles querem sempre provar que o personagem é muito poderoso. E hoje em dia, nas animações, o anime agora tá com um estilo de arte que quando o cara é ultra poderoso, tudo perde cor e vira quase um desenho de boneco palito, quase. É tão poderoso o soco que sai a cor da tela, vira só o traço. Você já viu isso? Não, cara. No anime? Vira só o traço e, tipo, o desenho não é a beleza do desenho, mas mostra o impacto que é o movimento, e para isso eles precisaram tirar toda a cor. Aí, ó. É o que ele tava falando, então. Aí, E assim, rapaz. o primor desses animes, assim, de animação é um absurdo. É louco, né? É loucura, é loucura. Pegar os Demon Slayer da vida, as treta lá de... E é isso, quando entra tão poderoso, mas é tão poderoso que eu acho que a maneira que eles encontraram de trazer um impacto visual tão forte foi deixar o mais simples possível, mas com muito movimento. Isso, e assim, regaçar a linha, não respeitar a linha. Eu não só tô viajando por isso. Vocês É isso lembram que você do- falou, né? Da narrativa. Do Pokémon, quando o raio... Não respeita a linha. Você fala, eu não consigo não, fazer. respeita. Lembra que você estava falando aí no começo? Eu não consigo respeitar, Agora você desenhar tá dentro conseguindo da... desenhar um cara super Faz poderoso, hein? tudo errado. Tá tudo errado. Eu lembrei daquele negócio do Pokémon. Lembra o Pokémon, quando nem tinha estreado no Brasil ainda? Frente do meu tempo. Teve o... Hã? Eu com 7 anos estava à frente do meu tempo. Tava, sempre esteve, sempre esteve. Aquele choque que deu na TV, que deu um negócio na molecada lá. Vocês lembram Polygon? disso? Não Você foi o lembra disso, Polygon? cara? O capítulo do foi. Polygon? Tinha um Não, o que episódio... rolou? Tipo, era um episódio que o raio do personagem, o personagem soltava raio, não era o Pikachu, era outro personagem, né? Foi tão forte que tinha uma molecada que tinha uma propensão à epilepsia e tal. A molecada teve convulsão assistindo TV. De tanto raio que tinha piscando, assim, deu umas convulsões. frequência que... Não A tinha frequência- aqueles avisos Mas isso antes, rolou né? mesmo? Não, ou foi rolou, lenda? foi proibido, cara. Pokémon foi proibido no Brasil, cara. Eu lembro que saiu na capa da revista Herói, assim, a cara do Pikachu, assim, escrito Mas eu acho que procurado. Foi esse episódio do Polygon em específico. Foi esse episódio, foi esse episódio que deu problema mesmo. Porque hoje em dia, Eu fiquei de cara, eu fiquei- hoje em dia vendo uns animes desse com essa movimentação e coisas na tela. Pois é. Eu lembro Tem que vir aquele aviso, tipo... Sempre vem. Imagens... Ah, é verdade, tem. Ópicas. Ainda tem isso aí? Hoje tem isso aí, não, né? Hoje tem. Ah, tem. pode Antes crer. que não tinha. Aí Nossa, que você doido, tava né? lá, tipo, a pessoa não sabia que tinha, né? De repente. Eu assistia Pokémon e quando o Pikachu dava raio eu mudava de canal, cara. Depois eu voltava rapidão, cara. Com medo? Juro pra vocês, cara. Eu fazia. Que medo. Eu falei, pô, eu não quero correr o risco, cara, de ver esse raio aí. Mal. Ah, cara. Desculpa aí. Pô, eu era muito fã de Pokémon, cara. Porra, mas você era tão bundão assim, mano. Pô, esse Pokémon saiu do Brasil em 2000, cara. Eu era uma criança, velho. Você falou era? Aí, ó. Você vê como é que é? Ele falou que era uma criança, aí eu já tava me casando quase. Nossa. Ó, em 2000 eu tinha 11 anos, cara. Você é 89. 89, é. 89. Então eu tava... Enfim, Pokémon. Era um jovem. Um Era um jovem. jovem Camilo. Era um jovem Camilo. É, um garoto. Tinha uma coisa pra perguntar, ele mas falou, esqueci. ele falou uma coisa muito interessante, que é de viver, né? Viver de dar arte, viver das coisas, porque eu sempre gosto de tocar nesse tema, que é o tema de viver. Viver mesmo. Parar de romantizar um pouco e entender que o dia a dia... Porque eu tô começando... Eu até ouvi um podcast muito bom do B9, de novos modelos de CLT. Tipo, não existe CLT pra gente. Não tem como a gente se enquadrar nesse modelo de CLT fazendo o que a gente faz. E eles estavam falando um pouco, eles são publicitários, né? Mas estavam falando um pouco disso, de modelo de CLT na comunicação, que a gente tem que repensar também. Tem que ter categorias de CLT. Não dá para colocar tudo numa caixa só, porque nosso trabalho não é assim que funciona. Então, o que eu queria te ouvir um pouco, assim, com sua experiência e tudo mais, assim, como é que, para uma pessoa que está começando, é isso, eu acho que até hoje, né, eu não tô nada no meio, mas eu falo, pô, eu queria desenhar aqui para Marvel, para DC... ia, tipo, ganhar em dólar, sabe? Queria entender um pouco desse mercado. Acho que, principalmente, vocês que trabalham na área, como é que funciona isso de ganhar dinheiro com quadrinho? Existem vários tipos de ganhar dinheiro com quadrinho, né? Eu entendo isso. Existe, você teve uma obra encomendada, Mercados. você fez um job. Você fez um job, ganhou, beleza. Tem o seu quadrinho, que tem questão de tiragem. Como é que funciona Direito isso? autoral. Dá pra viver fazendo quadrinho, ganhar dinheiro e viver?
Todo mundo tem olhando filho? pro Jeff. Você tem agora. filhos? Conta. Filhos, no plural. Aquele silêncio. Entra na parte bad. É bom, mas tem que Não, eu tenho 3 Vida filhos, real. né? 3 filhos já saindo da adolescência, entrando na fase adulta. Cara, eu falei, o que da minha parte para contribuir para nosso sustento familiar foi didático, principalmente, e o período que eu trabalhei meio fixo na animação. Didático, livro didático. Livro didático, ilustração para livro didático. Para livro didático. E que não Desculpa, é, porque que não é tem volume, tem que não recorrência. Recorrência. Edital, essas coisas, né? Tem... Então, tem muita gente que ganha bastante dinheiro nesse meio que é montando o próprio estúdio e contatos com as editoras para pegar esse filão mesmo de edital, né? Mas eu nunca tive essa porta aberta, né? É como tudo, né? Tipo, o pessoal de faculdade faz faculdade, muitas pessoas da faculdade, é muito mais pelas relações que se cria. Com certeza. Não fiz faculdade. Uhum. Não tenho amigos, brothers, editores de arte nesse grau, assim. Entende? Assim, então, o filão vai para certos estúdios. Eu sempre peguei uma rabeira dessa cadeia. Aquela coisa do estúdio que não está dando conta, começa a terceirizar. Estou pegando o terceiro do terceiro. Chega em mim, eu pego aquilo. E era isso que eu conseguia. Então, um salário normal, um salário mínimo em casa, 2 salários mínimos. É isso. Com esse trampo. Com animação, aí vai para um outro lugar. A discussão, como você falou, de não tem um modelo, cara, já era um reflexo ali nesses estúdios o que está acontecendo hoje. PJ para todo lado, né? Sim. Fazer as pessoas mais... Mas as estruturas dos estúdios, ainda mais que eu trabalhei primeiro, esse que era um braço dentro da MTV. Uma empresa grande, organizada. A MTV era um braço da Abril, na época, né? Só não contratava a gente trabalhava, eu trabalhei lá 5 anos seguidos. Todo dia, sabe? Uhum. Qual é a desculpa de não ser contratado? Não é algo rotativo. Horário certinho, ali Entendeu? dava para fazer. Entendeu? A minha outra experiência também, no outro estúdio que fez o Historietas, também trabalhei 3 anos ali, direto. Não teve... Qual o motivo de você não tá... Não regularizar, não né? regularizar, sabe? Então, essa coisa do Brasil, que não, né, que não é assumir das exclusivo, artes, mas você vai ver lá atrás o que é com as domésticas. Precarização, Sim, né? entendeu? Então, não é exatamente sobre o que a gente faz, É onde? sabe? Total. Mas a pergunta... Tá, Agora, então, quadrinho. passou. Agora que você não faz mais... Não, porque assim, né? Porque além de tudo, né, o Jeff... sobreviver de quadrinho, né? É uma coisa difícil pra caramba e tal. Pra todo mundo. Mas assim, o Jeff é o cara também... Assim, você já ganhou Jabuti, né? Já era pra ser... Assim, em teoria, né, Jeff? Já era pra estar mais fácil, mas não tá, né, cara? Não. Tipo, ganhou o Jabuti, o maior prêmio de literatura do país. Jabuti, Sabe? É o maior prêmio, mas ganhou um monte de outros, né? Outros variados prêmios e tal. Foi pra Bogotá até, pra falar da tua arte e tal. E ainda assim é difícil, né, cara? Ainda assim é... Então, eu falo abertamente, assim, cara. Muitos trabalhos fugiram de mim depois do Jabuti. Fugiram? Ficou- Para de... Te vem É grande, como- te vem tal, caro. Não sei se é isso, mas nem chega mais. Vários trabalhos que recorrentemente chegava, sumiram. Você sabe que eu tenho um amigo que toca com a Lineker, né? Toca teclado com a Lineker. Eu não era meu amigo, hoje virou meu amigo. Mas quando eu fui chamar ele para tocar comigo, para fazer um show, eu não sabia da história dele, assim. Sabe que ele era gigante e tal, tipo, tocava com a Lineker e tal. Eu chamei ele veio e foi massa, assim. Ele ficou mó feliz de tocar. E daí depois ele me contou isso, falou, pô... não especificamente com a Lineker e tal, mas assim, quando ele tá com, sei lá, tá com o Fábio Júnior, tá com o Lineker, tá com quem for, a galera meio que não...
a galera não chama muito mesmo, assim, sabe? Você vê como uma coisa exclusiva de quadrinho, assim, mas eu achei curioso, fiz esse paralelo, assim, porque não sei se as pessoas têm um pouco de receio, que nem você falou, né? A gente vê caro, acho que é principalmente isso. Putz, vai ser caro agora, né? A gente já chegou num patamar. Tipo, é um jeito de valorizar, mas não valorizando, não sei, sabe? Desvalorizando. Às vezes nem pergunta. Então é isso, sumiram. Não dá o primeiro passo. Não tem a pergunta, não tem orçamento, não tem nada. E aí, vai nesse lugar que você falou, é um valorizar desvalorizando. Porque assim, se sumiu é porque imaginou, ficou caro. Para esse eu não pago. Não é que eu não tenho, eu não pago, né? Não é que a pessoa não tem o dinheiro, é que ela... pode crer. Para esse é outra perspectiva. E no quadrinho, mas o que compensa mais no quadrinho para fazer? O que compensa? Tipo, fazer uma obra sua, autoral, que você negocia com uma editora e ganha junto com a editora ali, ser contratado de um freela, pegar uma MSP da vida. Então, o que vale a pena? Compensar... Então, você quer ganhar dinheiro com o quadrinho, é você ir procurar... trabalhar para os gringos. Mercado externo. Gringo. Ganhar por página. Entrar no sistema lá. Naquele sistema de... Aquele que eu não consegui no começo nem encontrar minha cara. Linha de montagem. Não, mas eu acho que ele está tão fechado. Porque diminuiu as vendas, teve toda a questão do mercado de quadrinhos, né? Então, o mercado chegou dos Estados Unidos, especificamente, chegou para o resto do mundo, né? Por exemplo, o México primeiro, depois veio o Brasil, para pagar mais barato, né, Jeff? Também tem que falar isso, né, cara? Sim. Chegou porque tinha um artista de qualidade superior até, né? Mas que pagava menos. Então, começa por aí também, né? Mas eu acho que ainda hoje tem esse lance de entrevistas e tal. Tanto que na Comic Con, não sei se a passada foi a primeira, mas eles vêm editores da Marvel, veio ano passado, veio o cara da Fantagraphics para analisar portfolio e meio que trocar ideia. Eu não sei. Olheiro? Olheiro, como se fosse olheiro mesmo e tal. Que foi o que o Jeff comentou que você estava... Conta fez, assim, um período anterior à CCXP, coisa do tipo, trouxeram várias vezes aí editores Marvel, DC, para contratar. Ver portfólio da galera. Que quadrinho mais te deu dinheiro? Eu acho que foi o Cascão. O Graphic MSP do Cascão. Eu acho que foi sim. Por ele em si só, eu acho que seria o Roseira. Só que, recentemente, o Jeremias já foi adotado em algumas prefeituras, então veio algum royalty mais recente que ajudou um pouquinho. Eu estou tendo quadrinhos que tem royalty, que vocês... Sim. Então, todos os quadrinhos que a gente lança aqui no Brasil, a gente tem direito, tem uma porcentagem das vendas quando a gente faz com a editora, né, Jeff? Sim. Acho que são todos, né? Acho que com todas as editoras pagam. Não sei se todos pagam certinho. Esse é o mas ponto. Tem que pagar, né? No contrato estaria... Né? Mas então, aqui a gente fala sobre produção, até mais sobre produção autoral. E aí você se vê como um autor, o dinheiro não vem junto. Entendeu? Aí a maioria do pessoal aqui está tentando ganhar algum vendendo o livro nas feiras, né? CCXP a galera ama, de produto, vende né? bem, a galera é uma vitrine. Alguns vendem bem, outros também Outros não vendem, também né? Tem muita gente que não... funciona. Tem uma galera todos. que vende originais, né, Jeff? Existem, assim... Vende quadrinhos... Vendeu... Desculpa. Porque original, vocês fazem digital. Não tem mais o... Isso é uma coisa que você sente que você perde uma fatia. Perco bastante Eu não faço, eu faço tradicional. Eu gosto de fazer no tradicional. E isso é legal pra caramba. Existem quadrinistas na gringa, brasileiros, que fazem hoje só no tradicional, só para depois já vender mesmo, já pensar em vender no original. Já pensa nisso como um segundo mercado, assim mesmo. Um adendo aí, né? O Crumb vendeu, acho que 5, 6 sketchbooks dele, comprou um castelo na França, tá ligado? Mesmo? Ele mudou pra França porque ele vendeu os originais dele, assim, sabe? Ele me falou isso. Eu só fiz grana vendendo original, não foi com quadrinho. Imagina 10 páginas. Ele falou que não foi com quadrinho, Jeff. Então, você podia fazer isso, né? Imprime os Superman e faz... Porque o Jeff tem originais. É uma coisa que a maioria das páginas, não. Mas você tem algumas páginas em quadrinhos, mas ele tem muita ilustração original que eu não sei se você leva ainda em evento para vender.
Às vezes, eu lembro que você levava no comecinho. Então, aí eu até cheguei a fechar um tempo atrás com o estúdio do Ivan, né? Da XPU Chiaro Escuro. Para me representar com o original, mas... Uhum. Como eu produzo pouco original, acaba não alimentando ali né? Mas o meu ponto, voltando a tudo assim, é viver de quadrinho, o autor brasileiro viver de quadrinho é muito complicado. Esqueci de citar aqui. A minha contribuição para a criação dos filhos, né? Mas o que mais segura, não que fosse o grosso do dinheiro que mantinha, mas o fato da rede, minha esposa, ser concursada pública, esse é o dinheiro certo que tem entrando em casa, sabe? O meu é sempre uma aventura. Eu vivi 25 anos dentro desse mercado, que não é um mercado, né? As outras coisas, o mercado de animação se criou aqui, eu trabalhei com ele, onde não era mercado. A MTV não tinha mercado, né? Se montou um modelo de um mercado de animação, de produção aqui no Brasil, 2010, 2011, por aí. Né? O Anima TV, projeto do governo que alimentou vários desses estúdios que produziu, como Historietas, Trombatrem, pode crer. Vários, foi uns 10 nesse período, que foi um pontapé. Aquele peixinho, como é que chama aquele peixinho? Peixonauta, Ali aquele período de uma estruturação, né, desse... Mas quadrinho aqui não tem isso. Não tem nada nesse sentido, né? Então não existe mercado. A gente vive de um resquício de entusiasta. Pessoal, a maioria de leitor de quadrinho aqui no Brasil, a maioria lê quadrinho gringo. É mangá, é europeu, é americano. Sim. E aí alguns dão uma bola pro nacional. Entendeu? Deixa eu ver aqui. E aí se interessar um pouquinho, começa a entrar nesse que o pessoal no meio chama de um cenário produtor. Aqui está se produzindo muito, né, os últimos 15 anos aí. Mas 15 anos. Uns 15 anos, né? Mas não é mercado. Então, se não tem mercado, não tem como a gente falar sobre viver de quadrinhos. Acho que entra um pouco até no mercado audiovisual. A gente tem profissionais excelentes. Então, tem quadrinistas excelentes. É excelente. Mas o mercado em si... não segura. Quer mais água, Jeff? Não. Mas o mercado em si não é profissional. Tipo, os profissionais são excelentes. São profissionais, né, no que fazem. Mas o mercado, a estrutura de mercado em si não é... não sustenta, né? Não é sustentável, não é regularizado, não é... Enfim, não tem um senso de unidade até. Se você vai contratar uma pessoa, você não sabe a pessoa que vai vir, que vai chegar. Então, você tem que sempre pedir indicações, dar uma testada, porque a pessoa também... Por exemplo, tem... Vamos supor, o quadrinista ele tem que produzir, gastar o tempo dele, os recursos dele. Depois tem que vender o próprio quadrinho, contar um pouquinho da história, ter um pitch de venda ali com a pessoa para a pessoa conseguir comprar um quadrinho na mesa dela. Mostrar. Então, tipo, são coisas que até não é associado muito. Tem porque pega pessoas mais tímidas. Você é mais tímido, por exemplo, ir lá e mostrar o seu quadrinho, sei lá, sabe? Tipo, eu não vejo você muito fazendo isso, saca? Quando eu fiz, deu errado. Se você quiser, tá aí. Na minha... sério. Fica à vontade. Se não quiser a pessoa levar ia comprar, também, você falou, ela não quis mais, né? Ele conhece algumas histórias, é bem isso aí. Não, a pessoa para com pediu isso. para eu falar do quadrinho. Ela não se quis. interessou. Não, que isso, cara. Caralho. Mas eu não sei se você concorda... não, pode falar. Diga aí. Não, então, comigo passou só a funcionar melhor as vendas nas feiras, quando a rede passou a me acompanhar sempre. Quando eu ia sozinho, Era seu comercial. Ela é o comercial. Que comercial. Vende bem, né? Vende bem. Boa. Mas eu sou esse aí, o que perde a venda. A pessoa chegou, porra, que capa legal, do que é? Então, começa aí a pessoa, tá. Obrigado. Valeu. Camilo, precisamos encerrar. Vamos encerrar. Eu só queria, então, para fechar,
eu ia perguntar uma coisa, eu vou perguntar outra. Como é que você se sente agora trazendo... Agora não, assim, né? Mas trazendo a Regi aí para esse seu mundo da escrita e de incentivar ela a... Não sei o quanto que você foi importante nesse... Porque, pô, vocês fizeram um baita de um quadrinho junto agora, né? Que tá sendo super falado aí o tempo todo. E a estreia dela, né? Não, é o segundo, né? É o segundo dela, não é? O segundo quadrinho dela. Mas ela não estava nesse universo até pouco tempo, né? Assim. Ela se afastou... Aí volta para a conversa do começo. Regiane Braz, só para falar o nome dela. Quando a gente se conheceu há 17, 18 anos, ela desenhava, ela escrevia. Mas aí é tipo, tardiamente, mas a comparação é uma das paradas que fez ela desanimá-la. Né? Achou que tinha que desenhar, né, igual, melhor. De um jeito específico. Né? Eu estava entrando, ela me ajudou até a entrar na conta, tal, como falei no começo, mas veio que eu estava fazendo testes, é aquela parada do quadrinho americano que era bem mais polêmico naquela época, porque a hipersexualização das mulheres ia para um lugar, e ela olhava aquilo, cara, tudo isso afastou. Sei. Então, ela mesma fala assim, que foi entrar em contato, quando eu apresentei para ela, Cumbi, e quando ela pegou também o que eu fiz com a Marcela, do Martinelli. A Dama do Martinelli, né? Esses dois fez ela, caralho, então dá para fazer coisa legal com o quadrinho, né? Sim. E foi alimentando uma vontade de... Legal. E uma necessidade de tipo isso, como eu falei, eu já estava engasgado do Superman, algumas coisas que eu queria, né? Eu nem falei disso, do Superman. Eu tenho que pôr esse registro. Tem coisas que, como eu falei, do engasgo. Eu lembro a primeira história do Superman que eu tive contato, meu molequinho ainda, 6, 7 anos. Era uma história do período do Bernie. Primeira página é o Superman pegando trombadinha de bolsa. O cara acabou de pegar a bolsa de uma mulher, tá fugindo. Aí ele tromba no peitoral do Superman aqui, ele, caralho, foge pro outro lado e dá de cara com o Superman de novo. Essa é a sequência da... Olha lá, 7, 6 anos por aí. Essa página me incomodou tanto, e eu criança, ali eu não tinha como nominar como sobre todo esse sentimento que eu sei do que eu tô falando hoje em dia. Mas era gritante que uma criança de 7 anos bateu o olho e viu que aquilo... É sério que o cara mais poderoso do mundo tá preocupado com a bolsa da mulher na Times Square? Sabe? Sim, sim. Do que os problemas sérios do mundo. Do que o real problema, né? do problema maior, né? De como chegou a tudo isso, né? Entendeu? Então ele estava lá disponível para recuperar a bolsa de uma mulher E não para resolver tudo. Que podia estar rolando num beco, sabe? Sim, entendi. O perigo que uma mulher podia estar sofrendo ali, sabe? Qualquer coisa assim, muito próximo dele, mesmo naquele universo. Sim. Mas era a bolsa. Ele se comprometeu, ele escolheu. Esse aí é um dos ganchos do que eu pego para a minha história. Ele escolheu, essa era a batalha que ele escolheu para ele. Ele ia lutar hoje. Isso é o que me bate. Muito palhaço. Não gosto mais do Superman. Porém, comprem o gibi do Superman. Mas qual que a sua esposa fez, o primeiro e o segundo? O primeiro foi com a Marília Mars, né? O Em Ti Me Vejo, que saiu pela Conrad. Legal. E comigo, Quando Nasce a Autoestima. Pedrada. Saiu pela qual editora? Trem Fantasma. Trem Fantasma. Procure, compre. Link na descrição. Eu queria fazer uma pergunta. Faça. Jeff, como é que tá sendo a chegada da IA?
Porque eu sei que para desenhista isso é uma dor. A depressão. Não, A gente falou. eu te faço essa pergunta porque você traz pontos de vista que pegam a gente, né? Que você fala, caraca, eu não tinha me ligado, né? Vários pontos aqui que você trouxe. E aí eu sei que é uma coisa que tá, é dolorido e tá pegando para muitos. Tá pegando muito forte. Tá pegando para muitos. E tá muito pegando forte. para todo Todos, mundo, né? Por exemplo, eu acompanho, ele já sabe que eu sou um cara, falou aí, eu não tenho nem WhatsApp, né? Então eu tento estar muito fora do... Isso é muito louco. Mas eu acompanho, tipo, de perto, a gente tem um grupo de quadrinistas joga bola e tal, e aí a resenha vem, a gente troca umas ideias. Eu vi de perto a preocupação do Greg Tocchini, quando para ele bateu e falou, cara, se eu falar hoje em dia, ele vem acompanhando o tempo todo para ver hoje, a IA já consegue produzir uma página Greg Tocchini. Eu lembro que quando saiu as tretas do Midjourney... No começo tinha O Greg era um dos caras que estavam... Eram os mais eles mais queriam que fosse simulado, né? Assim, tinha uma coisa desse, assim, de... Todo mundo queria, tipo, no estilo do Greg Tocchini, né? Nossa, Tanto que ela... Só alimentando. Só alimentando. Tanto que chegou nesse ponto já chegou nesse ponto que já faz uma página igual. Então, ele via lá e falava, não, tem muita coisa zoada ainda. Ele tava tranquilo no começo, mas de olhar atento, né? Sim, claro. Aí, recentemente, ele falou, porra, já sai uma página... Sai uma página minha, cara, assim... É loucura, né, cara? E... Como eu falei, né, do WhatsApp, eu sou um cara que eu não consigo lidar muito bem com tecnologias. Eu desenho digital, mas ainda assim tem essa controvérsia. Então, eu nunca fiz a pesquisa, nunca, né... E quando a galera teve uma real debandada dos artistas de quadrinho nacional, que estava alimentando seu portfólio com Instagram, pelo Instagram, sabe? E aí, sei lá, tem uns 6 meses, teve um movimento, o pessoal, caralho, não, até essas licenças, né? Tipo, alimentando mesmo, vários saindo da plataforma. Virou uma desculpa que hoje eu sou um cara que já alimentava pouco, já postava pouco, já dava pouco com a cara. E desde esse movimento da galera eu não consegui postar mais nada. É mais uma paralisação, sabe? Assim, é um sentimento de potência mesmo. Para onde eu vou de uma forma que consiga me proteger de alguma forma. Sim, preservar. Eu não tenho a ideia, uma solução de como eu consiga atuar, me mostrar, sabe? Vira mais da caverna eu sou hoje, né? Já era. Mais da caverna eu sou. Histórias, eu acho que a vocês, autores, assim, isso aí não replica, sabe? Tipo, essa transferência para um quadrinho, enfim, para um roteiro, para coisa, eu acho que isso aí tem... as ideias sempre são genéricas e coisas assim, é óbvio que, assim, no futuro vai fazer tudo que todo mundo faz. Acho que esse é o futuro. Só que eu tenho uma perspectiva interessante que eu vi, meu amigo postou aqui agora, que rolou aquele bafafá do Estúdio Ghibli, né? Sim. É Ghibli ou Ghibli? Fala do jeito que você quer. Não sei. E aí, olha... Então, ele postou, ele é polemista! E aí, ele chegou e falou assim, ó... O estúdio está de volta aos cinemas de 65 países e a busca por seus produtos aumentaram 10.000%. E... Enfim, todo mundo tá falando que a AI destruiu, né? Todo aquele romantismo do Miyazaki e tudo mais. Só que é isso, agora ele soltou o produto novo dele e o produto novo dele aumentou 10.000% a procura. Então, tipo, também fez um marketing pro cara e também ele tá ganhando agora 10.000% a mais, talvez. Então, é uma coisa que ainda não tem. Sabe o que não tem regulamentado? Ética, não tem regulamentado... a gente não sabe ainda, é tudo muito novo. Então, tem que ter um tempo para maturar, para a gente entender isso. Porque o que eu acho que no futuro, vocês que pegam a mão e faz, vai ser mais valorizado. Vai ser
o equivalente é o cara que compra, sei lá, uma comida industrializada e tem um cara que faz artesanal e demora pra fazer, saca? Aí é tempo. Entendeu? Então, e o tempo tira a gente do jogo de mercado. E a IA vai demandar. Mas valoriza. Sim. Mas Então, valoriza. mas assim, eu fico pensando que duas coisas. O que me preocupa não é o Miyazaki, por exemplo. O que me preocupa é o moleque que gosta de desenhar na escola e vai se desanimar. Não vai estar mais afim de desenhar porque não precisa. Mas existem outros motivos para ele se desanimar agora. Não, eu sei disso, então, mas é mais um. É o que a gente estava conversando antes. Daí essa questão do tempo, eu acho que a gente fala, temos que dar tempo para IA. A molecada já não sabe escrever hoje em dia. A molecada já não sabe escrever, mas a gente fala isso para dar tempo porque tem bilionário fazendo essa parada. Porque na pirataria não é assim. Você vai vender uma coisa pirata, se não são as grandes corporações que estão ganhando, se não é o Bill Gates que está botando dinheiro nessa pirataria, vai ter o Rapa. O Rapa vai passar lá na 25, saca? E pegar as coisas falsificadas. Mas os bilionários que estão roubando, fazendo pirataria, não pega. Então, eu acho que esse tempo é aquilo que o Jeff falou. Tá? O sistema está... A gente acha que é uma falha do sistema. A gente acha que é uma falha do sistema, mas verdade... é isso, cara. Tipo, os caras são bilionários o tempo que quiser. Quando a gente não acabar com tudo, assim... Então, é 2 pesos, 2 medidas, né? É o Cyberpunk, que as grandes sempre vão comprar. Hoje em dia não dá pra... Qualquer coisa que é pequena, que cresce um pouquinho, alguém vai te comprar. Isso dá na tecnologia mais ainda. Tipo, isso você não vê uma grande empresa sair... saiu a OpenAI aí que... Eu nem sei... Eu tô falando, gente, eu só uma... Não, mas é isso. É um achismo. Mas o ponto é... Eu acho que é isso. Você cresceu um pouquinho, aconteceu igual aconteceu lá que tinha o Snapchat, que aí o Instagram tentou comprar, o cara não quis vender, ele imitou, falou, me processa aí, vai sair mais barato o processo que ele vai ter que pagar no futuro do que o que ele tentou comprar. Então você não tem mais uma questão de você criar algo novo. Beleza, mas eu acho que o artista, minha visão, é isso, não vai ficar extremamente rico, milionário, não sei o que lá. Isso é 0,0001. Eu acho que o que vocês fazem é tal qual comprar coisa idiota que eu vou falar, mas um molho de tomate lá no supermercado industrializado e comprar aquele que a pessoa faz, coloca, faz tudo. Mas é mais triste, caro. Né? No fim das contas é triste, porque o que a gente fala desde o primeiro episódio. A arte tem que ser uma parada ordinária, tem que ser o arroz e feijão, e vai virar uma parada que vai ser o caviar da parada, sabe? Eu acho que tira o acesso. Tira o acesso total, cara. A gente faz quadrinho pra conversar, né, Jeff? A gente faz arte pra se comunicar. Então é foda, cara. Desanima. Pô. Isso que é o legal. Nesse clima delicioso. Não, é só pra... Mas isso que não é o legal, às vezes, vocês trabalharam com propriedade intelectual, igual você fez o Cascão, Jeremias, Superman. Porque vocês se comunicam, passa a mensagem que vocês possuem, pensam, pra uma quantidade de pessoas maior, certo? Então, tipo, e aí, por exemplo, eu sou muito mais da música, assim, então eu lembro que eu conhecia bandas que o outro músico tocava também na outra banda, sabe? Então. E aí você vai conhecendo, vai ramificando. E eu acho que é isso, pô, que história foda, né, do Jeff, o Superman aqui. Quem que é esse cara? Aí, pum, aí vai começar a conhecer melhor o seu trabalho, entendeu? E aí eu acho que não tem que terminar negativo, acho que tem que terminar positivo. Agora, o problema não é a arte em si, é a distribuição. Entendeu? Então, sei lá, agora a gente tem que pensar em maneiras de distribuir. Isso aqui que a gente está fazendo, eu acho que é poderoso. É um caminho. Sabe? A gente tentar, é um caminho de trocar ideia mais crua e não ficar romantizando só. Não ficar falando que sou artista. Se sentar aqui, senta Anitta, senta, sabe, a galera grande que é milionário, os caras, esses povo aí não é. É igual o jogador de futebol. O jogador de futebol, né, que a gente fala, tem, sei lá, centenas aí que tá na Série A. Mas que a grande maioria, que isso vai dar o quê? 2% de jogador de futebol? Sei lá, também tô chutando esse número do meu cu, mas o lance é, a maioria dos jogadores de futebol trabalha jogando futebol para ganhar miséria, para ganhar bosta nenhuma, para se fuder ali, termina a carreira dele, vai fazer o que da vida? Entendeu? Então, é uma coisa assim, tem que discutir, tem que conversar. Com certeza. Enquanto tem filha da puta lá aumentando o salário, não, aí a gente tá numa outra fase briga também, uma briga. Então, sei lá, acho que a gente tem que... Pô, eu como consumidor, eu agradeço vocês existirem. Eu sou um fã e um consumidor de quadrinho nacional, porque eu me identifico com as histórias.
Eu comecei quadrinho americano, foi a porta de entrada, mangá, os caralho. Aí fui pro quadrinho europeu. Aí, pô, o quadrinho europeu tem muita coisa foda também. Que é outra coisa, é pra outro lugar. Aí você vai amadurecendo. Bom, e depois, no final, você volta pro Brasil, porque aqui eu leio o que você faz. Puta que pariu o que você faz. O Camilo também é caipira igual a mim, então eu me identifico pra caralho com as histórias. Então tem um lance de identificação, tem um lance disso. Agora, é isso, a gente tem que distribuir. E para distribuir tem que ter grana, tem que valorizar. Seja por meio de governo, de edital, seja por meio de coisa. Mas a gente, como veículo também, pô, eu xingo pra caralho toda essa galera da internet, mas a gente tá aqui no YouTube, entendeu? Então, e que tá proporcionando a gente. Então, é isso, é tentar, mano, criar uma porta pra falar, galera, porra, pega, porque até o hábito da leitura já não tem mais. Joga lá no GPT e fala, resume aí pra mim, entendeu? Acho que é isso. E a virada de página é delicioso virar a página do que vocês fazem, sabe? É gostoso, dá prazer mesmo, sabe? Pegar aqui, ó, eu hoje em dia, cervejinha, quadrinho. Ritualístico. Ó, que delícia. E vai. Isso é gostoso, como eu consigo descansar a cabeça, para não ficar com burnout, para não ficar fudido da mente, para não ficar assim... Palhacinha pra caralho. Desculpa aí. Preciso encerrar ali. Jeff, muito obrigado, viu, meu irmão? Obrigado, Jeff. Valeu mesmo. Obrigado por estar aqui. Valeu. E obrigado por tudo que você faz. Isso é incrível, meu irmão. Valeu mesmo. Obrigadão. Até a próxima. Semana que vem a gente vai ter a Anitta fazendo isso. Quem é que viesse? Eu duvido que venham falar de arte mesmo. Encerra, Pelota, encerra. Não, eu quero. Vamos encerrar, mas eu duvido aqui, ó. Vem artista grandão que faz mesmo a prata. Vem. Senta aí que eu vou perguntar tudo. Nossa! Vou perguntar Chamou tudo. na chincha. Quero ver. Vocês estão preparados? Valeu demais, Roteiro, irmão. né? Desculpa. Hã? Roteiro, bom. Roteirinho, tudo, né? Vai ser Desculpa, Jeff. Acho que eu me empolguei, gente. Desculpa. Quer dar o seu Instagram? Passa aí. Que ele eu não nunca bosta, lembro. então encerra. Não, eu acho que é assim, gente. A gente vai colocar... Vamos fazer uma curadoria, colocar os links dos quadrinhos dele aqui embaixo. Boa. Compre os quadrinhos dele pra conhecer. boa. Fechado. E aí manda um e-mail. Você tem e-mail? E-mail? Mas pode acessar pelo Instagram mesmo lá. Tem umas paradas ainda, dá pra conversar. E nos Dá pra eventos conversar, ele vai. dá pra conversar. E nos eventos ele vai. É verdade. Boa. Fechou. Obrigado, Valeu. gente. Obrigado. Valeu, Camilo. Valeu. Até a Valeu. próxima. Valeu. Valeu. É tetra! Valeu.